Bom, a cidadania, começando pela ideia de cidadania. A cidadania remete a gente diretamente à cidade, né? Mas aí a gente está pensando na cidade, vamos dizer assim, grega, não na cidade agora, cidade-estado, né? E a palavra cidadania vem de civitatem, que é assim, a cidade, né? O habitante da cidade, né? E ela vem igualmente da palavra grega, civis é latim, palavra grega polis, que é cidade também, né? Então, na origem, cidadão e político são exatamente a mesma palavra, não é? Cidadão, o habitante da cidade, mas não é qualquer habitante da cidade, é o que, vamos ver, né? É o que participa, tem direitos, deveres, né? É o que está envolvido nos projetos, envolvido nos valores. Não é qualquer habitante. Quer dizer, 60% da população grega era de escravo. Escravo não era cidadão, não é? Existia lá na cidade, mas não era cidadão, tá certo? Quando se fala em cidadania e pensa na Grécia, a porcentagem da população que era cidadão é 6 a 7%. 6 a 7% da população, não é? Porque o escravo não era, já sai aí quase 60%. A mulher não tinha participação política, não é? A mulher não era cidadão. O cidadão, como participa dos destinos, a mulher estava fora. O estrangeiro estava fora. O ostracismo era uma punição, né? Você, quando fazia uma besteira, e muitas vezes era preventivo, você nem fazia, ameaçava fazer, mandava você para outro lugar, mas porque em outro lugar você era estrangeiro, então você não tinha direitos, deveres, ficava lá, vivia a sua vida como o escravo vivia, mas sem participação política, né? Então a cidadania grega é o habitante da cidade, mas não é qualquer habitante da cidade. Os outros que não eram cidadãos, sabe como eram chamados? Eram chamados de idiotas. Não era xingamento. Ídio de idiosincrasia. Não é? O que é uma idiosincrasia? Uma coisa assim própria, peculiar de uma pessoa, né? Então, o idioma e tudo. Idiota era assim, aquele que, você tem que se preocupar com você. A cidade deixa para o cidadão, né? A cidade é para o cidadão. E o que não é, o que mora na cidade, mas não tem direito, vive lá, mas não é cidadão, era chamado de idiota. Veja que sabedoria grega, né? Que nitidez na distinção entre político, que é o habitante da polis, e idiota, né? Essa nitidez o tempo foi matizando, né? Essa distinção nítida entre político e idiota. Aí, o habitante da cidade que tem direitos, deveres, mas que, numa palavra, participa, né? Participa da vida na cidade, não é? E esse participar significa o quê? Significa que os projetos, não com essa palavra necessariamente, mas o destino da cidade, as metas, os valores no sentido das prioridades, o que vale mais, o que vale menos, o que nós vamos fazer agora, o que não vai ser feito, não é? E participar é participar nesse nível, sem esses rótulos, projetos e valores, mas participar dos projetos e dos valores, não é? Então, a cidadania é uma ideia interessante. É claro que hoje a ideia de cidadania não coincide com a ideia de cidadania grega, né? E que houve uma história, uma evolução dessa ideia, não é? Que tem, assim, um ponto bem alto na Revolução Francesa, um pouco antes, uns 100 anos antes, na Revolução Inglesa, não é? A inglesa do século XVII. Mas o que houve na Revolução Inglesa? Foi
o rompimento com aquela ideia de que o rei recebia a autoridade diretamente de Deus, divina, né? Não, o que é isso? Queremos a família real, está aí a família real, não sei o que lá, mas vai trabalhar para nós, quer dizer, vai olhar para... simbólica, não é? O poder é simbólico, tem uma Câmara de Deputados, tem, não é? O legislativo funciona, então se criou a Constituição e a democracia constitucional, ainda que com a monarquia, né? Na inglesa. Na francesa é que surge a república com as características de agora, mas aí já no século XVIII, não é? 1780 e tanto, a francesa. Quer dizer, na Revolução Francesa é que há, por exemplo, um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, direitos, né? A garantia de direitos. Claro que quem fala de direito, não é? Tem que falar de dever, direitos e deveres, né? Mas isso daí é o que se associa mais diretamente à ideia de cidadania. Quando a gente vê, depois da Segunda Guerra, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Que é de 1950, por aí, né? Aí você vê um documento que eu acho que cada um de nós, como professor, um dia na vida devia levar na sua sala, né? Para ler com os alunos na escola básica. É um documento, 30 artigos, numa linguagem amigável, né? E você vê os 30 artigos, praticamente 27, ou sei lá, 28, falam de direitos. Declaração Universal de Direitos Humanos, né? É natural isso, porque esse documento surge numa época em que o mundo está desestruturado, está precisando disso, dessa reorganização e garantir o direito, né? Mas houve muita discussão documentada na época de se equilibrar direitos e deveres. E hoje a gente tem uma certa consciência de que precisaria haver uma Declaração Universal dos Deveres Humanos, né? Um psicanalista famoso, importante, chamado Viktor Frankl, a primeira vez que ele veio aos Estados Unidos, não é? Aí mostraram para ele, os americanos muito orgulhosos, assim, olha, a Estátua da Liberdade. Ele olhou e falou, olhou do outro lado, falou, e cadê a Estátua da Responsabilidade? Né? Onde que está? Né? Então, mas era aquele o momento, né? E a ênfase nos direitos. Mas um desviozinho é a gente associar a cidadania diretamente a direitos e deveres. Eu acho que a ideia fundamental é a ideia de participação, né? Participação, porque ao pensar em direitos e deveres, logo vem a ideia de leis, não é? Normas. Então, associar a cidadania à lei, né? Cumprir a lei e você se sentir cidadão cumprindo a lei e tudo, e é isso. Mas, na verdade, as leis estão aí para garantir o quê? A participação, né? As leis eleitorais para garantir a participação nas eleições políticas, as leis têm essa função de organizar a vida social para garantir a participação.